A senadora Vanessa Graziotin, a nossa convidada de hoje aqui no programa Novos Senadores, ela traz não apenas a presença da mulher, a mulher que luta e abraça a causa das transformações sociais, como também o ideário socialista, que é o objetivo histórico do seu partido, PCdoB. Dentro disso, senadora, dentro dessa questão, a senhora chega junto com a primeira presidenta que o Brasil tem na história, na sua história. Como é que a senhora vê a importância, muito mais além de às vezes um feminismo caricato que alguns setores da imprensa tentam colocar, mas essa importância verdadeira da mulher na política? Nossa, nós estamos falando da metade da população. Da metade, claro que nós somos iguais, mas ao mesmo tempo diferentes. Somos iguais perante a sociedade, mas temos as nossas diferenças. Então, o próprio sistema das Organizações Unidas já reconhece e diz que um dos medidores do grau de democracia das nações é exatamente o nível de participação feminina, porque não pode uma sociedade onde a metade da população não participa, não tem acesso a cargos de direção, ao parlamento brasileiro, não pode ser uma sociedade democrática. Ou será que nós achamos que a mulher tem capacidade inferior à do homem para estar no parlamento, para ser ministra, para ser secretária, para estar dirigindo uma empresa? Não tem. Tanto não tem que os indicadores, apesar da gente ter tido um processo de inserção social muito depois dos homens, é muito recente, porque a gente não tinha direito sequer de estudar. Né? A mulher, ela era vista como uma pessoa cujas funções era cuidar da casa, do marido e dos filhos, não podia trabalhar. Foi com a Revolução Industrial que a mão de obra tornou-se necessária, né? De forma mais extensiva, que nós fomos ao mercado de trabalho. Agora, isso não foi suficiente para mudar a realidade, porque fomos para o mercado de trabalho, mas continuamos exclusivamente cuidando das tarefas domésticas e ainda vistas pelos homens como que se eles fossem, como se nós fôssemos propriedade deles, não é? Então, obviamente que tem alguma coisa de errado, né? A mulher está presente apenas em média de 10 a 11% do parlamento brasileiro. Nós somos impedidas disso. Então, o crescimento da nossa inserção e a eleição da Dilma é uma questão extremamente simbólica. E eu vou dizer o seguinte, mesmo que não de forma dirigida, não de forma trabalhada, coordenada, a eleição dela já nos ajuda em vários aspectos. Só o fato da eleição dela. Vou te dar um exemplo. Aqui nós elegemos no Senado uma mulher para a vice-presidência, para a primeira vice-presidência do Senado. Na Câmara dos Deputados, onde eu fiquei 12 anos, pela primeira vez na história daquela casa, uma mulher ocupou uma vaga na mesa. Nunca uma mulher... Primeira vez. Deputada Rose. Deputada Rose de Freitas, do PMDB, é a primeira vice-presidente. Não é? Então, é muito importante. E, olha, é exatamente a soma do olhar masculino com o olhar feminino que vai dar uma visão mais sensível de sociedade. Não é? Então, a nossa participação é fundamental. Eu acho que, primeiro, em 2002, a nossa alegria de ter eleito o primeiro operário presidente do Brasil. Agora, 8 anos depois, uma outra grande alegria, a primeira mulher sempre presidente. Quebrando tabus, a primeira mulher presidente do Brasil. E o que é mais importante em tudo isso é que para um projeto avançado. Porque não adiantaria de nada ser o primeiro operário, ser a primeira mulher, se um projeto não fosse um projeto comprometido com o desenvolvimento, mas o desenvolvimento com inclusão social. Então, é isso que eu comemoro. Eu me criei muito na oposição. Eu sou comunista, e todo mundo dizia, mas diziam no começo, vereadora, mude de partido, a gente gosta da senhora, mas o seu partido é comunista. Eu digo, gente, o Partido Comunista é o partido que quer o bem do povo. Nós queremos construir uma sociedade onde as diferenças sociais sejam mínimas, aonde todos possam ter direito ao trabalho, mas também à moradia decente, ao acesso à educação, à assistência à saúde, tudo. Esse é o meu ideal, sempre foi, não é? Então, eu me acostumei muito na oposição. Mas de 2002 para cá, eu tenho tido muita alegria. Sei que não é fácil, porque a política não é uma linha reta. A sociedade não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata onde 2 mais 2 é 4 e ninguém questiona. Não é? A sociedade é algo muito complexo. Você não muda costumes, você não muda métodos de décadas, de séculos, por lei.
Você muda devagar, então você às vezes tem que dar, como dizia o Lenin, um passo à frente e 2 passos atrás, não é verdade? É verdade. E assim a gente vai abrindo alguma concessão ali e tudo mais, mas nós temos clareza. A eleição da Dilma é algo muito claro, ela nunca foi candidata a nada, não é que ela nunca tenha sido eleita. A primeira candidatura foi a presidente. Presidente, já passou uma mulher, nossa senhora, por isso que eu admiro muito, né? Mas ela foi eleita com uma mensagem muito clara, o povo brasileiro confiou nela. Ela era candidata do presidente Lula, uma pessoa que o povo tem e vai ter sempre um carinho profundo, profundo, por tudo que ele representou, pelas mudanças que operou, apesar das limitações, obviamente, né? Mas a mensagem com a qual ela foi eleita é isso, não é só continuar, é continuar avançando. Então, eu acho que algumas medidas nós estamos adotando. Eu vou lutar muito para que esse avanço seja mais acelerado do que tem sido hoje, sabe? Por exemplo, na PCdoB tem 2 senadores, né? Vem aí uma reforma política e há um debate, uma reforma política para ampliar ou uma reforma política para restringir, a ter cautela. Qual é a maneira que o PCdoB olha e a senhora vai atuar nisso? E eu vou atuar. Não me planejei para isso, vou ter que fazer assim não uma mudança de rumo, mas vou ter que criar um novo atalho aí na minha organização e na minha atividade parlamentar, porque primeiro foram as mulheres, nós senadoras, 12 senadoras, num universo de 81 que nos reunimos, fomos ao presidente pedir participação, e o presidente não apenas nomeou uma, mas nomeou 2 logo. E segundo, meu partido, nós temos 2 senadores aqui, que para essa casa não é tão pouco, tem 4 ou 5 partidos que têm apenas uma representação. E nós não estávamos compondo essa comissão da reforma política, de tal sorte que conversamos com o presidente Sarney e um belo dia, aqui mesmo no plenário, ele chegou e disse, olha, eu vou nomear, senadora, vou lhe nomear para a comissão. Aí eu olhei assim, tá bom, mais um trabalho para mim, mas é aquele desafio. A vida da gente é a somatória dos desafios, né? Porque o que a gente vai encontrar pela frente vai ser um debate muito acirrado. É tão acirrado que as últimas legislaturas nunca conseguiram, nenhuma delas, fazer uma reforma política. Olha, desde que eu cheguei aqui, mas é muito antes de mim, é que esse debate está em curso. Mas eu passei 3 mandatos. Os 3 mandatos, o tema mais polêmico no início da legislatura era exatamente a reforma política. Porque a gente sai de uma campanha eleitoral que as dificuldades encontradas são imensas, são muitas, né? Então a gente chega aqui com o desejo de mudar, de melhorar, de ajustar melhor o sistema, não é? Então só que as reformas anteriores, elas se restringiram a uma reforma eleitoral, meramente eleitoral. Precisamos de uma reforma política. Então, é acho que mais, exatamente, o cuidado que a gente tem, qual é? Primeiro, aperfeiçoar a democracia. É isso, não dá, em nome de uma reforma política, você restringir o espaço para que as correntes políticas manifestem suas opiniões. Então, é muito partido político? Pode até ser. Agora, você vai fazer o quê? Vai construir uma sociedade bipartidária, como tem nos Estados Unidos? Não é esse o nosso caminho, nem essa a nossa tradição. O meu partido, nós entendemos o seguinte, primeiro a gente tem que valorizar as ideias. Eu acho que as ideias são muito mais importantes do que as pessoas. As pessoas passam. Eu sou senadora, fui eleita para 8 anos. Eu não sei onde eu estarei nos 8 anos subsequentes ao término do meu mandato. Mas depois, certamente, entrará um outro senador, ou eu volto, ou entrará o outro no meu estado, pelo meu estado. Mas as ideias permanecerão, as ideias continuarão. Então, eu acho que a gente tem que politizar mais a sociedade, trazê-la mais para a política. Não é? E uma das formas da gente fazer isso é exatamente a votação em listas partidárias. Eu acho que é muito mais importante, porque não importa se é a Maria que será eleita ou se é o João. Ambos são daquele partido político, ambos defendem aquela ideia, eles estarão representando. Aquele ideário, né? Aquele ideário. Hoje o nosso sistema é híbrido. Mesmo a nossa dificuldade de ingresso na política é por conta do modelo político eleitoral que nós temos. Por que tem países como México, Argentina, Uruguai, que a participação é muito mais significativa das mulheres? Porque lá você tem listas. O ideal, numa sociedade onde nós somos, assim, 51%, nós somos maioria, o ideal seria, assim, uma lista alternada, um homem e uma mulher, tem uma presidenta, não é? Um homem e uma mulher e um homem, isso era o ideal.
Mas se não for possível, vamos trabalhar isso na perspectiva e vamos iniciar com 2-1, já para buscar aí pelo menos 1/3 da participação feminina. Então defendemos isso, eu defendo voto em lista, defendo instrumentos como fidelidade, defendo financiamento público, defendo muito financiamento público. O povo não, quem está me ouvindo vai dizer, nossa, lá vem mais um político querer usar o dinheiro do Estado para campanha. Ora, gente, quem financia as campanhas eleitorais hoje já é o poder público. Já é o poder público. Nós temos que deixar a hipocrisia de lado e trabalhar com os fatos. Acho que o financiamento público ele é fundamental. Agora, ele só funciona se for muito transparente, se tiver muita oportunidade de uma fiscalização. Porque o financiamento busca o quê? Campanhas iguais, não importa quem é, se é empresário, se é um operário. Sai muito mais barato para o erário no final das contas. Exatamente, muito mais barato, você tem toda a razão, Beto. Senadora, muito obrigado. Estaremos aqui acompanhando a sua trajetória, suas bandeiras, suas lutas. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada. A vocês de casa que nos acompanharam, obrigado pela sua atenção. Até o próximo Novos Senadores. Até lá.